Sobre essas expectativas para o segundo dia de audiências e também os impactos, de uma potencial sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros, que a gente conversa agora com Rubens Barbosa, que é presidente do Grupo de Interesse Nacional e ex-embaixador do Brasil. Rubens, embaixador, bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesse início de manhã. Bom dia, obrigado pelo convite. Embaixador, vamos lá. O senhor, e pela sua baita experiência, o senhor vê espaço real para que o Brasil consiga reverter essa taxa, essa possibilidade dessa taxa de 25%? Ou o mais pragmático agora poderia ser focar em criar essas exceções para se ganhar tempo, ganhar exceções aí de setores para se ganhar tempo até uma decisão final dessas investigações? Qual a avaliação do senhor? Olha, eu não sou muito otimista, não, em relação ao resultado da reunião. A gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Isso não é uma negociação entre o governo brasileiro, o governo argentino e o governo americano. Isso é uma investigação unilateral feita pelo governo americano, que começou o ano passado. Já houve uma sessão como essa que está vendo ontem e hoje, no ano passado. Todos os argumentos foram apresentados, técnicos, políticos, a favor dos produtos brasileiros pelo efeito no mercado americano. Tudo isso já foi feito ano passado e não foi levado em consideração. Foi anunciada essa tarifa de 25% e tem mais, tem outra investigação sobre produtos importados de países com trabalho escravo. São mais 12,5%, são 37,5%. Então, como não há uma negociação, você sabe que alguns países europeus, por exemplo, nem mandaram representantes lá, porque eles sabem que isso é jogo de carta marcada. Por quê? Porque essa tarifa que vai entrar agora, no dia 15, ela substitui uma outra tarifa que foi julgada ilegal pela Suprema Corte Americana, baseada em lei que não poderia ser aplicada pelo Executivo. E o Executivo, então, resolveu fazer essas investigações para ter uma base jurídica para impor essas tarifas. Essa que é a realidade. Quer dizer, dificilmente vai haver, de parte das explicações que o Brasil, e não só o governo brasileiro, as empresas brasileiras, outras pessoas já apresentaram, vai haver uma reação positiva americana, porque a estratégia americana agora na área de comércio exterior mudou. É tarifa. Todos os países do mundo têm pelo menos 10% de tarifa para exportar para os Estados Unidos. E essa investigação agora, de ontem e de hoje, envolve mais de 70 países, não é uma coisa contra o Brasil. Então, eu acho que virá uma tarifa dura, talvez em virtude de conversas das empresas brasileiras com empresas americanas, algumas exceções, a retirada da lista para entrar em exceção, ou tarifa um pouco mais baixa, pode ocorrer, mas isso vai ser uma coisa bem menor e bem menos significativa. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa defesa ou dessa argumentação que tem sido dada tanto por entidades brasileiras como americanas de que essas tarifas vão encarecer as cadeias produtivas no próprio Estados Unidos? Esse é um argumento mais eficiente hoje em Washington, na experiência do senhor? Foi eficiente no ano passado, quando foram retiradas várias tarifas para a lista de exceção, o suco de laranja e tal, como foi mencionado. Por isso que eu digo, é possível que haja algumas listas, alguns produtos que fiquem fora da lista de exceção, café solúvel, por exemplo. Agora, outras, eu acho muito difícil, porque a decisão é política, não é uma decisão técnica do Departamento de Comércio, do USTR, negociando com o MIDIC, aqui com o Ministério da Indústria e com o Itamaraty. É uma decisão da Casa Branca, tomada pelo presidente Trump e pelo assessor de segurança nacional lá, que é o Marco Rubio. Então, essas decisões são tomadas de natureza política. Uma exceção, por exemplo, com o café solúvel, se ocorrer, é uma decisão política tomada porque eles acham que vai prejudicar de alguma maneira o consumidor americano ou uma empresa americana. Então é possível que haja, sim, mas vai ser muito limitado
e não vai melhorar a situação das exportações brasileiras, que afetadas estão caindo, né? Já chegou esse ano abaixo de 10% da exportação total do Brasil para o mundo. Embaixador, hoje a audiência vai ter alguns novos painéis, né, nesse segundo dia, inclusive a presença política brasileira com a presença e o discurso do senador Flávio Bolsonaro. Na visão do senhor, isso pode ajudar a sensibilizar a administração de Donald Trump nesse momento ou corre o risco de politizar ainda mais um processo que ontem até teve um tom técnico em sua discussão, apesar da gente saber o embasamento, como o senhor mesmo já falou, né, político e qual que é o posicionamento dos Estados Unidos em taxar todos os países? Eu acho que não vai ter nenhum efeito, nem a apresentação da ex-funcionária lá do Departamento de Estado, nem a apresentação do Flávio Bolsonaro. A apresentação do Flávio Bolsonaro é feita aqui para o público interno brasileiro, não é? São 5 minutos que ele vai falar, vai deixar um documento lá, que vai ser usado aqui para se defender das acusações que a família, né, está na origem dessas taxas todas. Então, eu acho que, do ponto de vista do resultado que vai ser anunciado no dia 15, essas apresentações não terão nenhuma influência, não. O Brasil tem hoje superávit ou déficit nos argumentos dessa disputa? Onde está a maior vulnerabilidade dessa defesa brasileira, embaixador? Ambiente regulatório, talvez imagem ambiental do país, acesso a mercado, leitura política em Washington? Olha, pode ser que eu esteja sendo muito ingênuo ou muito radical. Eu não acredito que nada disso que está sendo falado vai ter influência, porque tudo isso que está sendo falado hoje já foi falado ano passado. Essa defesa técnica, essa defesa política, a defesa em relação ao meio ambiente, a defesa em relação ao PIX, tudo isso já foi dito e não foi levado em consideração. Então agora vai ser repetido porque é uma necessidade das empresas, do governo, de outras pessoas, de mostrar que o Brasil reagiu. Eu acho que está correto, o Brasil reagiu e com argumentos técnicos, com argumentos políticos muito bem feitos, muito bem elaborados, mas na prática essas explicações não terão nenhum efeito, porque, como eu disse, essa investigação tem um objetivo: substituir uma tarifa que foi derrubada pela Suprema Corte por outra tarifa legal, que não pode ser contestada, porque a política americana agora, a política comercial americana está baseada em restrições, em protecionismo e tarifas pelo menos de 10% para todos os países do mundo. Isso não é contra o Brasil, isso é contra o mundo inteiro. Mudou a política americana e esses argumentos técnicos, políticos que os países estão apresentando, nem todos os países resolveram participar, porque sabem que esses argumentos não são levados em conta, porque a decisão já está tomada por parte do governo americano de aplicar essas tarifas. Embaixador, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, embaixador, a gente teve em ofício o Itamaraty respondendo alguns questionamentos, né, da Câmara de Comércio, na Câmara de Deputados, aliás, dos Estados Unidos, sobre a decisão de Washington de classificar, né, Comando Vermelho, PCC, enfim, como organizações terroristas. Inclusive, nessas respostas, a gente teve o ministro das Relações Exteriores alertando para o risco de implicações para cidadãos brasileiros e também para possibilidade de ações militares dos Estados Unidos no Brasil. Pela experiência do senhor, o senhor vê espaço para que isso realmente aconteça e venha a trazer implicações também econômicas para o Brasil através de sanções para empresas brasileiras e também para brasileiros? Olha, o ofício do Itamaraty, ele resume, né, todas as possibilidades. Como o Ministério deveria fazer, ele levantou todas as possibilidades. Estão lá consequências financeiras, consequências econômicas, consequências pessoais e essa consequência militar. Com base no que aconteceu até aqui, inclusive levando em conta
o caso do México, o México que é vizinho dos Estados Unidos, portanto a segurança é muito mais grave do ponto de vista americano do que do ponto de vista brasileiro, são 10 organizações que foram consideradas terroristas. Aqui no Brasil tem 2. Até hoje não houve nenhuma intervenção militar americana no México. Houve intervenção militar americana no Equador e em outros países menores aqui da região. No caso do Brasil, eu pessoalmente acho que dificilmente será feita qualquer ação militar contra o PCC ou o Comando Vermelho em território nacional. Isso não vai acontecer. Eu acho que faltou, nesse ofício do Itamaraty, fazer essa ressalva, comparando com o México, porque o tom do ofício responde à posição do governo. O governo brasileiro tem essa posição, o presidente Lula tem essa posição. Eu acho que não é a posição da maioria dos diplomatas lá do Itamaraty, mas é a posição do governo brasileiro e o ministro teve que repetir a posição do governo brasileiro baseada em pressupostos ideológicos e levando em conta a situação política interna às vésperas da eleição. Isso poderá ser utilizado, né, como a defesa do território, a soberania e tal. Então, eu entendo esse ofício do Itamaraty dessa maneira. Você levantou todos os assuntos e reflete a posição do governo brasileiro, não necessariamente a posição da maioria dos diplomatas. Perfeito, eu quero muito, embaixador, agradecer a sua participação aqui conosco. Conversamos agora com o Rubens Barbosa, que é presidente do Grupo Interesse Nacional, ex-embaixador do Brasil. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação, embaixador. Muito obrigado, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado pelo interesse e pelo convite. Bom dia a todos.